Irmãos, essas 3 verdades são impactantes demais para nós e precisamos pensar nas dimensões dela. Primeiro, para ser discípulo você deve possuir, precisa possuir. Para ser cristão você precisa possuir o Espírito de Deus. E como é que eu sei que eu possuo o Espírito de Deus? Então, se você possui o Espírito de Deus, você é uma pessoa espiritual, você nasceu de novo e ama todas as coisas concernentes ao reino de Deus. E sabe por quê? Porque você faz parte dele. Você agora é um cristão, é um discípulo de Jesus e você deve proclamar as grandezas do reino. Como discípulo, como alguém com o Espírito Santo, você deve andar no Espírito e não manifestar as obras da carne, que estão descritas em Gálatas, no capítulo 5. Ouçam, versículo 16, 5:16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aqueles que possuem o Espírito, andam no Espírito. E aí nós temos que ter um critério para avaliar até que ponto a pessoa é um cristão. Como é que eu posso me dizer cristão se eu ainda alimento as concupiscências da carne? A saber, ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, são brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Ou seja, a lista não acabou. A lista é muito grande. E aí nós percebemos a dimensão do que é ser uma pessoa com o Espírito Santo. Como nós temos ou afirmamos que somos discípulos de Cristo se andamos nas obras da carne. Se andamos em ciúmes, ou em iras, ou em brigas, ou invejas. Como é que ficamos nessa situação? Porque nós somos discípulos de Cristo e possuímos o Espírito Santo. Então a nós, irmãos, não cabe andarmos na carne, porque aí caberão as advertências que Paulo leva aos coríntios, que eram cristãos que, embora possuíssem o Espírito Santo de Deus, andavam na carne, brigando e com facções. Paulo não diz que eles não eram cristãos, mas diz que eles agiam como pessoas que não eram cristãos. Irmãos, nós somos cristãos e possuímos o Espírito. E a aplicação para nós é que devemos, como tais, andar no Espírito. E como eu posso então andar no Espírito? Primeiro, cuidado com o seu proceder, que é aquilo que as obras da carne nos adverte. Nós não somos da carne, e a carne nesse sentido é pessoas que não pertencem ao reino, pessoas que estão destinadas à perdição. Nós não somos como elas. Por quê? Porque Deus nos chamou para a sua luz, para andarmos no Espírito. E como nós andamos no Espírito, nós não podemos alimentar ou olhar para tais situações como essa como se fosse algo natural, com parcimônia, olhando, deixa acontecer, isso é assim mesmo. Não é assim mesmo. Nós andamos no Espírito, e se eu ando no Espírito, eu não posso ter inveja, não posso ter ciúme, não posso ficar brigando por qualquer coisa, não posso me prostituir, não posso alimentar pensamentos lascívios. Vocês percebem, irmãos, como é grande a dimensão de andarmos no Espírito e como diante de Deus somos responsáveis como cristãos? Talvez você pergunte-se: meu Deus, eu estou nessa condição, o que eu faço? Irmãos, nós temos falhas e somos fracos, é verdade, mas longe de nós usarmos isso como justificativas. Nós devemos, diante disso, nos aproximarmos de Cristo e pedir perdão, mas não perdão genérico. Senhor, perdoa os meus pecados. Você conhece os pecados que tem cometido, e se os comete diante do Senhor, do teu Senhor. E esses pecados têm nome, são problemas que você deve tratar pelo seu nome. Se você tem inveja, é assim que ele se chama, inveja. Então trate ele como ele é, porque trazendo para o Senhor aquilo que é, será tratado. E como discípulo de Cristo, você possui o Espírito Santo, que há de lhe fortalecer, que há de dar força e condições para vencer essas dificuldades. Mas longe de nós justificarmos os nossos pecados diante de Deus, porque isso não é algo espiritual. Nós devemos
como na carta de Gálatas está expresso, manifestar o fruto do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fidelidade, mansidão. Fruto do Espírito refere-se à unidade. Eu não sou mais manso do que tenho domínio próprio. Não, é natural que em algumas áreas nós nos sintamos mais confortáveis, mas nós devemos crescer em todas, porque há uma unidade no Espírito. Como cristãos, irmãos, a primeira aplicação é, se nós temos o Espírito, andemos como se o temos. Porque é uma contradição de termos, dizermos que temos e não andamos nele. Tomemos cuidado, porque o nosso Deus não nos terá por indesculpável diante dessa situação. Segunda aplicação aqui, irmãos, é que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não há como alguém afirmar ser discípulo de Cristo e não fazer parte da igreja de Deus, que era a situação daqueles homens em Éfeso, onde o autor chama discípulo. E por que ele utiliza essa nomenclatura? Para chamar a atenção em relação a essa situação. Eles pareciam discípulos, tinham fé e foram batizados, mas a sua fé não era no Cristo ressurreto, era no Cristo ainda que não havia manifestado o seu ministério glorificado. Era a fé num Cristo que ainda não havia consumado a sua obra, não era uma fé plena. Eles eram como da antiga dispensação, como da antiga aliança. Não faziam parte da igreja de Cristo, não experimentavam as coisas de Deus como nós experimentamos. Não faziam parte da família de Deus. A implicação disso, irmãos, é que não existe cristão autônomo. A sua fé não é algo desvencilhada da igreja. Você não pode gerenciar sozinho a sua fé. Você faz parte do corpo de Cristo. Como cristão, você deve fazer parte e estar inserido nele. Porque é nesse corpo que você manifestará os dons do Espírito. E Deus concede dons a cada um de nós para que sejam manifestados na igreja. Então não há de se pensar, como em alguns lugares se promove, que eu tenho que ter a fé do meu jeito. Eu creio do meu jeito. Não é assim que eu faço. Eu entendo que é assim. Alguns entendem de outro jeito, mas eu entendo desse jeito. Eu faço as coisas do meu modo e Deus há de me aceitar. Não irá. Porque a nossa fé é uma fé corporativa em Jesus Cristo. Deus nos deu a sua palavra e nós fazemos parte da sua igreja. Pessoas são tiradas do mundo para fazerem parte do povo de Deus e você foi uma delas. E você agora deve crescer juntamente comigo, quer goste de mim, quer não. Eu sei que a segunda possibilidade pode ser grande, mas o fato é, quer goste, quer não, nós somos unidos em Cristo. E cabe a mim observar as suas necessidades, porque Deus me chamou para servir a você. Deus me chamou para ser corpo desta igreja, assim como chamou você também. E eu me apresento negligente diante de Deus, diante da igreja, quando não exercito os meus dons para a edificação do corpo de Cristo. Não podemos viver uma fé autônoma. Não podemos viver um cristianismo à revelia da igreja. Isso não é cristianismo. Isso é qualquer outra coisa, é uma distorção. Não é bíblico, é uma heresia. Fé cristã só existe dentro da igreja cristã. E é aqui que Deus te colocou. Portanto, é aqui que você deve desenvolver os seus dons. É aqui que Deus te colocou. Então é aqui que as necessidades que você pode suprir devem ser supridas. É neste lugar que Deus te colocou para que você possa crescer e se parecer mais com o teu Senhor. E para que o reino de Deus continue a ser ampliado. Porque você faz parte dele. Irmãos, esse texto tem por ideia central isso. Demonstrar que, às vezes, o que parece não é. Como nós comentamos no começo, nem tudo que reluz é ouro. Há algumas pessoas que se autonomeiam cristãos, mas são de fato, possuem o Espírito de Deus. Possuem. Manifesta os dons. Eu não estou dizendo que seremos capazes de sermos num nível de Deus, de saber quem é ou não cristão de fato. Que os eleitos apenas Deus conhece. Mas nós conhecemos as pessoas pelos seus frutos. Ou seja, há um nível de conhecimento que eu posso Como eu posso me afirmar cristão se eu não ajo como tal? É
preocupante. Como eu posso me afirmar como cristão se eu amo as coisas do mundo e não amo as coisas de Deus? Isso é contradição, irmãos. E nós não fomos chamados por Deus para sermos contraditórios. Nós fomos chamados para exercer a fé cristã. E a fé cristã, meu querido, você irá exercer aqui na igreja que Deus te colocou. Para você ser bênção para os demais. E para que os demais sejam bênção com você. Você faz parte da igreja. Possui Espírito, que isso para você seja sinal de compromisso. Porque nós somos a igreja do Senhor. Deus cuida da sua igreja. Lembre-se, nem tudo que reluz é ouro. Que sejamos capazes de avaliar a nossa própria vida e encontrarmos as nossas faltas. E que essa avaliação seja dupla. Podemos também observar, de longe perceber os lobos ou aqueles que distorcem a verdade, afirmando ser uma coisa que não são. Porque cristão de fato é aquele que possui o Espírito Santo, faz parte da igreja e manifesta o seu dom dentro da igreja. Deus em Cristo nos abençoe.